E nessa noite eu queria falar com vocês um pouco sobre um dos subtemas da série que nós denominamos Imersão Enraizados em Deus. No primeiro domingo nós falamos sobre mergulhando em Deus, a profundidade com Deus. No domingo passado nós falamos, obrigado Marta, nós falamos sobre raízes fortes. E hoje eu quero falar sobre essa temática que é a terra do coração. Ou o coração a qual nós temos e a qual ela carrega várias coisas durante a nossa vida, durante a nossa história. E o que Deus então tem para nos dizer sobre o coração? O coração, como eu disse no primeiro momento, um órgão, talvez, um órgão pequeno, mas com tanta importância, né? O órgão acaba sendo fundamental para a vida. E no órgão também, ali, carrega emoções, emoções são construídas durante a sua história, durante a sua vida, durante o momento que você vive. E tudo isso nos faz pensar por que o coração é importante para a nossa história, para a nossa proximidade com Deus? Por que o coração é importante para a nossa imersão em Deus? E por que Deus deseja o nosso coração? Eu quero começar lembrando com vocês desse texto de Jesus, essa parábola, um trecho da parábola lá de Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13 vai nos ensinar sobre uma parábola, a parábola do semeador. E você deve conhecer essa parábola. A parábola Jesus vai ensinar sobre os tipos de corações que existem, como se fosse uma terra dura, ou o coração com uma terra cheia de pedregulho, ou o coração com uma terra boa, onde joga-se a semente e ali frutifica, ali produz. E aqui então, nesse texto, Mateus 13, 23, Jesus vai dizer o seguinte: mas aquele que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Esse é o coração bom, segundo Jesus. Então, o que isso me faz pensar? Que há uma variedade de corações. Primeira coisa. Há corações que são mais receptíveis. Há corações que são mais duros. Há corações que, mais ou menos, meio termo. E há corações que já estão mortos. Já não produzem mais nada, já não têm sentimento nenhum. Então, nesse sentido, Jesus já deixava para nós essa ideia de que nós precisamos entender, nós precisamos visualizar e perceber como está o nosso coração. Porque do nosso coração, gente, vai desenvolver a nossa fé, a nossa espiritualidade. Do coração vai nos fazer, vai produzir em nós os dons do Espírito, ou os frutos do Espírito. Do coração vai produzir paciência. Do coração produz generosidade. Do coração produz o perdão. Do coração produz fontes de vida, como nós lemos em Provérbios. Mas também do coração produz o quê? Fontes de morte. Porque assim como há corações bons, há corações ruins. Amém? Amém. Então, pensando em coração bom, eu quero falar para vocês de um cara. Um cara. Esse cara é ele, não é ele. De um rapaz que era pequenininho e cresceu. Esse rapaz que, segundo a Bíblia, ele é um homem segundo o coração de Deus. Quem é ele? Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus. E quando nós olhamos para a história de Davi, nós vamos perceber Deus preparando um coração com uma terra boa. Eu quero usar esse grande personagem como um exemplo nesta noite para você. Primeiro, nós vamos
entender o chamado de Deus para Davi. Eu vou passar alguns textos aqui que vai narrar todo esse chamado de Davi. Primeiro, o chamado e a escolha de Deus. 1 Samuel 16:7 vai dizer: o Senhor não vê como o homem vê aparências, mas o Senhor vê o que, gente? O coração. Vocês lembram que Davi, ele foi escolhido por Deus enquanto ele ainda era um jovem pastor. Era um jovem. E enquanto Samuel, o seu pai, olhava para a aparência e a estatura dos irmãos, lembra que Samuel, ele primeiro indicou todos os filhos dele, os maiores, os mais fortes. Primeiro, ele foi mostrando, passando. E Samuel, então, ele olhava para essa aparência. Mas Deus olha o coração. E o último que sobrou, que nem estava ali junto com os irmãos, estava lá no pasto, foi esse que Deus ungiu. Isso mostra para nós que, primeiro, Deus escolhe aqueles que têm o coração alinhados com Ele. Não aqueles que o mundo considera qualificados. O movimento de Deus na ação humana, gente, é na vontade dEle. Deus pode escolher pessoas altamente capacitadas para alguma coisa, como Deus pode escolher aquelas pessoas mais simples. Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir quem? Os sábios. Primeira coisa que eu entendendo de Davi é o chamado e a escolha de Deus. Um coração bom com uma terra boa é um coração que submete a Deus. Um coração que não fica olhando para si e dizendo: não, eu não posso, eu não consigo, ó céus, ó terra, ó azar. Mas é um coração que entende o chamado. Uma segunda coisa de Davi é que Davi tinha um coração de adoração e intimidade com Deus. Salmo 23, versículo 1, um salmo muito conhecido. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Está aqui o coração de Davi expressando essas palavras. Davi aqui expressa a sua intimidade, esse relacionamento profundo com Deus. E Davi não era rei aqui ainda. Davi era um pastor de ovelhas. Só lembrando. Davi ainda não era rei. Era um pastor de ovelhas ainda. Aprender a confiar em Deus e adorá-lo e a depender completamente dele. E se você ler os salmos de Davi, os salmos demonstram essa oração de quebrantamento. Um coração quebrantado, um coração sedento pela presença divina. E para frutificarmos no reino, então, precisamos ter um coração que busca constantemente a presença de Deus, mesmo quando ninguém está nos vendo. Davi aqui nos ensina que um coração pronto, um coração com uma terra boa, é um coração que busca a intimidade com Deus. Independente se for aqui dentro da igreja, onde todo mundo está vendo, seja no teu quarto secreto, seja dentro do seu carro sozinho, seja lá no seu banheiro quando você está sozinho ali. Não importa onde for. Onde você busca a Deus de todo o teu coração. Amém? Ainda Davi, ainda nessa caminhada, nós vamos ver que Davi, ele tem um coração corajoso e dependente de Deus. 1 Samuel 17, 45, 47, vai mostrar aquele momento onde Davi está com quem? Está diante de Golias. Aquele gigante. E Davi, então, ele vai dizer o seguinte: olha, tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi enfrentou Golias, não por confiar na sua força. Davi era pequenininho. Davi era franzino. Mas Davi foi na força do Senhor. Porque ele sabia que a batalha pertencia ao Senhor. O seu coração estava preparado para confiar plenamente em Deus, mesmo diante dos desafios gigantescos que ele tinha. Golias. Um coração preparado.
para frutificar no reino, não teme as dificuldades, mas confia que Deus é quem dá a vitória. Um coração, uma terra boa, é um coração que não teme as dificuldades. Elas virão. Você vai se preocupar, você vai olhar meio torto, opa. Mas você confia que tudo está nas mãos de Deus. E no tempo certo, na hora certa, Deus vai fazer. Amém? Não? Ainda, olhando para Davi, então, ele tem um coração que se arrepende, se submete a Deus. Salmo 51, 10 a 12, o famoso Salmo de Davi, onde ele, ao ser questionado por Natã sobre o seu erro com Betseba, Davi escreve esse Salmo. E no meio do Salmo, Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Davi, nesse Salmo, ele quebranta o seu coração diante de Deus. Ele se arrebenta diante de Deus. Deus, eu errei mesmo. Eu falhei. Mas eu sei que o Senhor pode renovar em mim a alegria da tua salvação. O Senhor renova em mim um coração frutífero. Renova em mim um coração puro. Davi tinha esse coração que se arrepende e submete a Deus. Mesmo Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi cometeu pecados graves, como esse adultério com Betseba, o assassinato de Urias, o esposo de Betseba. No entanto, sua resposta ao pecado foi um profundo arrependimento. Ele reconheceu a sua falha e buscou restauração. Gente, lembra quando nós sempre falamos isso aqui, quando Romanos diz que nada nos separa do amor de Deus? Lembra? É exatamente isso. O pecado que você cometeu, que você está cometendo, esse pecado tem que ser posto diante de Deus. Mas esse pecado não vai diminuir, nem aumentar o que Deus sente por você, porque Deus ama você. Deus te ama, Deus nos ama. E Deus quer que você se coloque diante dele e entregue para ele, para que ele possa restaurar o seu coração, para que você possa vencer todos esses vícios, esse mal que você faz com você mesmo. Porque o pecado não é só você fazer mal para o outro, ou desobedecer a Deus, mas é mal para você mesmo. Tem coisas que nós falamos, que nós fazemos, atitude que nós temos que fazem mal para nós mesmos. Então talvez seja hora de se arrepender e submeter ao que Deus tem para você e para mim. Um coração que se arrepende e submete a Deus. Ainda Davi, lá em 1 Crônica 22, 29, 3, Davi tem um coração generoso e voltado para o reino. Ele diz, além disso, porque tenho prazer na casa do meu Deus, do meu ouro e da minha prata particular, que tenho dado para a casa do meu Deus, dou mais. Davi aqui, já estava no final da vida. Davi, mesmo sabendo que não construiria um templo mais, quem construiu o templo foi Salomão, não é Davi. Mesmo assim, Davi prepara recursos e incentiva o povo a contribuir generosamente. O seu coração, o coração de Davi, estava focado no propósito de Deus e não no seu próprio legado. Davi está focado no plano de Deus. E Davi honra até o fim, porque ele era o homem segundo o coração de Deus. Um coração preparado para frutificar, pensa no reino, acima de interesses pessoais, e investe na obra de Deus. E aqui investimento, gente, não é só financeiro, mas de todas as formas. Com o dom que você tem, com a capacidade que você tem. Esse é o investimento que precisamos. A obra está acontecendo. Eu estava conversando com o pessoal antes de subir para cá. Na semana passada eu estive em São Paulo, de segunda, cheguei ontem, numa reunião lá em Bauru, com a secretaria, uma das secretarias que eu faço parte, de revitalização de igrejas.
E a nossa discussão foi o seguinte, porque a nossa igreja nacional está com um problema muito sério. E nós estamos buscando soluções a nível Brasil para resolver esses problemas. E a nossa conclusão foi que nós precisamos, primeiramente, voltar o nosso coração para Deus, incentivar nossos pastores, que são mais de 1000 pastores da denominação, nossos líderes, a voltar o coração para Deus. E que esse coração volte a avisar os interesses do reino. Porque muitos dos problemas que existem é que porque tem corações que estão interessados em valores pessoais ou nos seus próprios interesses. E enquanto nós, como comunidade de fé, nós não entendemos que nós estamos unidos aqui, nessa noite, nesse domingo, hoje é 16, correto? É 16? 16 de fevereiro. Nós não entendemos que nós estamos aqui com o propósito e com o mesmo interesse, o reino de Deus. Nós vamos deixar de viver planos perfeitos que Deus tem para você, quanto filho e filho dele. Entenda que Deus, Ele deseja que a nossa visão esteja focada no reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. O seu coração está voltado para onde? Interesses pessoais ou do reino? Então está aqui, gente. Está aqui Davi, o coração de Davi. Um coração que é chamado pela escolha de Deus, um coração de adoração e intimidade, um coração corajoso dependente de Deus, um coração que se arrepende e se submete a Deus, um coração generoso e voltado ao reino. Deus preparou Davi, uma terra boa. E quando você olha para essas qualidades do coração de Davi, lembre-se, Davi, alguém que não tinha estrutura, aparência para servir a Deus, mas Deus usou ele. Davi cometeu graves erros. Inclusive, quando Saul foi rei, Davi se juntou a um grupo de homens, né, ou uma quadrilha de homens. Né? Davi teve os seus erros na vida. Erros pesados aos nossos olhos, né? Mas mesmo assim, Deus continuou transformando o coração dele. Por quê? Porque Davi se submetia em todo o tempo. Amém? Então, gente, quando você olha tudo isso aqui, como você vê o seu coração? Seu coração é uma terra boa? Deus tem transformado seu coração em uma terra boa? Você tem submetido a isso ou não? Você entende o chamado de Deus para você ou não? Você entende que o seu coração, Deus quer um coração de adorador e de intimidade com Ele? Você entende que Deus te dá um coração corajoso e dependente dele? Corajoso. Você entende que Deus quer um coração que se arrepende, que vive o perdão e submete a Ele? Você entende que Deus quer um coração generoso e voltado para o reino de Deus? Então eu te deixo para você 4 princípios para você levar para casa. Primeiro, o nosso coração nunca estará totalmente preparado. Por isso, dependa da manifestação de Deus. O seu coração, o meu coração, o nosso coração nunca estará totalmente preparado. Saiba disso. Ah, pastor, mas eu sou forte, eu estou buscando todo dia, estou melhorando. Amém, glória a Deus. Mas em algum momento, algumas situações vão acontecer que vão te derrubar. Mas Deus sempre se levantará para sustentar você. Vai ter momentos que você vai estar no vale da sombra da morte, mas Deus vai estar lá caminhando com você lá dentro.
Davi disse, o Senhor é meu pastor e nada... Você está num processo, num propósito. Deus está mudando teu coração. Lembre-se disso. Né? Deus está mudando teu coração. Dependa dele. Busque essa manifestação de Deus na sua vida. Você não vai estar preparado. A sua vida é uma constante preparação de Deus para aquilo que você vai viver. Então viva isso. E quando você viver uma situação adversa, isso vai te fortalecer. E você vai aprendendo a ter resiliência. Você vai aprendendo a ficar mais forte. E aí Deus está agindo para que você se torne a mulher e o homem segundo o coração de Deus. O nosso coração é uma casa desarrumada que Deus deseja organizar. Eu não sei se você já parou a pensar quanta coisa tem no seu coração e no meu aqui. Quanta bagunça. É uma mágoa lá de trás de alguém que passou na sua vida. É uma frustração que você viveu. É uma desavença que você teve com alguém e você não perdoou até agora. É algo que você viveu lá atrás, mas você não consegue se soltar das amarras. Quanta coisa está no seu coração que está bagunçando sua vida. Bagunçando sua vida. Tem coisas que acontecem na nossa vida, gente, não é culpa do outro. É culpa sua mesmo. Falta de arrumação. Falta de organização de vida. E às vezes nós somos assim. E a pergunta é, o que está desarrumado no teu coração que Deus possa arrumar? E Deus quer arrumar. Deus quer organizar a sua vida. Davi, leia o Salmo 51. Davi estava com o seu coração arrebentado, desorganizado. Imagine aquele homem ungido, aquele homem que ia ser o rei. Já era rei no caso, mas estava ali com o seu poder. Quando Natan chega até ele e diz, olha, você errou. Você pegou com Betseba. Você matou o esposo dela. Imagina o coração deste homem, imagina o ego desse homem quebrado. Imagina o ego desse homem quebrado. Imagine quando ele foi exposto a tudo isso. Imagine a bagunça que virou o coração e a mente desse homem. Meu Deus, e agora? Eu sou rei, o que vão pensar de mim? Eu fui ungido por Deus, o que vão pensar de mim? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Desarrumado, desorientado. Mas Deus organiza. Deus arruma. Deus limpa. Deus arranca. É necessário quebrantamento. É necessário estar aos pés de Deus. O nosso coração é um balizador da nossa jornada, portanto, entregue o controle a Deus. Eu sempre falo o seguinte, tudo que você ouve, o que for bom, retenha. Paulo já nos ensina isso, não diz? O que for bom, você retém. O que não for bom, descarta. O que é reter? O que for bom, vai entrar aqui, tá, gente? Na nossa cachola, certo? Deixa vir pro coração. Deixa descer pro coração. Porque é aqui dentro que vai processar, é aqui dentro que vai criar raiz. Mas o problema é que nós ouvimos coisas que não devemos deixar ir para o coração. E aí nós permitimos que venha para o coração, e aí nós ficamos lamentando. Lamentando. E aí, essas situações começam a balizar a nossa jornada. Por exemplo, se eu não vencer uma frustração do passado com alguém, eu vou ter sérias dificuldades de me relacionar com outras pessoas. Até com Deus. Se eu não aprender que eu não sou a última bolacha do pacote, que eu preciso do outro, sempre vou precisar, eu vou ter dificuldade de me submeter a qualquer um, inclusive a Deus. Enquanto eu não entender que eu preciso
entregar o controle da vida às mãos de Deus, eu ficarei como nos parques mais antigos, acho que hoje não tem mais, né? Carrinho de bate-bate. Que era gostoso, né? Aquelas pancadas que você levantava até os carrinhos. Tem muitas vidas que é assim, gente. Carrinho de bate-bate. Vai lá, pá, de pá, e pá, e pá, e pá, e pá. Não consegue alinhar e seguir um foco, seguir um plano. O desafio para você nessa noite é você entregar teu coração a Deus, para que Deus faça você seguir um plano, um propósito, um direcionamento. E por fim, o nosso coração é um produtor. Não é o Sandro, mas é o produtor. Então produza frutos que honrem a Deus. O nosso coração produz coisas, gente. Sabia? Você que é casado, o que seu coração produz quando você olha para sua esposa? Olha para sua esposa aí, você é casado, olha para ela. O que seu coração produz aí quando você... Lembra quando você viu a primeira vez? O que seu coração produziu? Medo. Raiva. Amor. Vontade de estar próximo. Abraço. Um beijo. Meninas, olha para o seu marido agora. O que seu coração produz quando você olha para ele? Produz sentimentos. Olha para os seus amigos do seu lado aí, seus amigos. O que seu coração produz quando você está com essa amizade? O nosso coração produz coisas, gente. E pode produzir coisas boas ou coisas ruins. Pode produzir generosidade, por exemplo. A ponto de você passar perto de alguém que está necessitando e você parar e servir ela e ajudar. Porque seu coração produziu generosidade. O seu coração pode produzir humildade. Quando você está num grupo de pessoas onde todos têm opiniões e você então para ouvir, faz uma reflexão e você resolve, se submete. O seu coração pode produzir em você domínio próprio. Domínio próprio. Quando você está aquele momento de raiva, de vontade de pegar no pescoço, o seu coração produz o quê? Calma. Conta de 1000 até 10. Se você tiver uma bengalinha, igual o Zé tem aqui, você vai dar na cabeça dele. Certo? Está com raiva, né? Mais fácil, né? Tem uma arma branca aí com você. Certo? Mas, o que o seu coração está produzindo na sua vida hoje? O que o seu coração está produzindo na sua história hoje? Esperança, fé, alegria, ou está produzindo tristeza, abatimento, rancor, raiva? O seu coração é um produtor, então produzem frutos que honrem a Deus. O que você tem feito tem honrado ao Senhor. O que você tem feito tem honrado a Deus. Os seus hábitos, aquilo que você fala, aquilo que você pensa, tem honrado ao Senhor. Eu quero terminar, concluir. Provérbios 23, 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Novamente, dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Parafraseando esse provérbio, me dá seu coração e observe o que eu vou fazer com você. Me dá o teu coração e observe o que eu vou fazer com você. É isso que Deus está dizendo aqui. E a pergunta é: o que Deus mais deseja de você? O seu coração. Ele não pede apenas nossas palavras, nossa religiosidade, está aqui domingo após domingo, não é só isso. Ou o nosso serviço, o seu dom, o seu talento, não é só isso. Mas uma entrega total e verdadeira. É isso que Deus quer. Quando entregamos nosso coração a Deus, Ele nos molda, nos transforma e nos faz frutificar
no seu reino. A minha oração, gente, olha aqui para mim, é que Deus encontre no seu povo espalhado pela face da terra, sim, mas aqui nesse lugar, nessa noite, homens e mulheres segundo o coração dele. A minha oração é que Deus encontre em você um coração segundo a vontade dele. E um coração segundo a vontade de Deus não é perfeição, tá, gente? Um coração segundo a vontade dele é um coração disposto a obedecer, a viver os planos, a se humilhar, a pedir perdão, a viver a transformação, a pensar no reino de Deus. A minha oração é essa nessa noite para você. Vamos ficar de pé? Eu quero convidar você a fazer essa entrega nessa noite ao Senhor. Feche teus olhos. Feche teus olhos. E faça um exercício de imaginação comigo agora. Pense quando Deus chamou Davi lá no pasto. Davi, aquele homem pequeno, sem expressão na sua família, sem condição de poder ser um rei. Mas Deus olha para aquele menino e diz: você vai ser segundo o meu coração. E na minha mente já imagina que Deus já sabia o que ele ia cometer. Deus já sabia tudo o que ele ia passar. Porque nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. O Salmo nos ensina que Deus escreveu a nossa história. Ele sabe todas as coisas, mesmo antes de nós nascermos. Ainda quando éramos substâncias uniformes em nossa mãe. Pense comigo. Deus disse para aquele menino: o homem segundo o teu coração. E nessa noite ele olha para você, para a sua história. Ele fala para você: você é o meu filho segundo o meu coração. Você é minha filha segundo o meu coração. Porque para Deus não importa o que você fez, deixou de fazer. Para Deus não importa o seu passado. Para Deus não importa. Para Deus o que importa é um coração que está disposto a se quebrantar diante dele. Um coração disposto a obedecer ele. Um coração disposto a viver os planos dele. Então, portanto, que nessa noite a sua oração seja essa: sonda-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, Senhor. Eu quero ser para o Senhor. Nas tuas mãos eu quero ser um homem segundo o coração do Senhor, Deus. Nas tuas mãos eu quero ser uma mulher segundo o teu coração. Nas tuas mãos eu quero ser um pai segundo o teu coração. Nas tuas mãos eu quero ser uma mãe segundo o teu coração. Nas tuas mãos eu quero ser um patrão segundo o teu coração. Nas tuas mãos eu quero ser um funcionário segundo o teu coração. Nas tuas mãos eu quero ser sondado pelo Senhor todos os dias, Pai. Nas tuas mãos eu quero ser sondado pela tua presença todos os dias. Ó Deus, se há algum erro, se há erros, se há falhas, Pai, em nome de Jesus, limpa o nosso coração nesta noite, Senhor. Não permita que essas falhas nos seguem para o Senhor, mas que em nome de Jesus possamos viver essa verdade na nossa vida. A verdade da transformação, do Evangelho de Jesus, alcançando os seus filhos e filhas, para viver segundo o teu coração, Deus. Nós não queremos viver longe do Senhor. Talvez esse esteja sendo, nos seus últimos anos, seus últimos meses, um coração distante de Deus. Mas que nessa noite você possa convidar o Senhor para sondar o teu coração e que você possa, a partir desse relacionamento com Ele, se tornar um homem segundo o coração de Deus.
É muito bom compartilhar com vocês as boas novas do Evangelho. Aqui é o pastor Wagner, pastor aqui da IPI Vida. E você acabou de assistir mais uma mensagem do nosso culto de celebração. E se você foi tocado por Deus, se o Espírito Santo falou ao teu coração a partir desta mensagem, eu lhe convido a vir nos conhecer, vir nos fazer uma visita. Tenho certeza, será muito bem recebido. Mas caso você more longe e você gostou da mensagem, eu desafio você então a assistir as outras mensagens, as outras playlists deste canal, do nosso canal, tá bom? Aproveite, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vai lá no nosso Instagram, @IPIVida, e também nos segue lá. Que Deus te abençoe, que Deus continue transformando você, trazendo para você uma jornada de fé e esperança. Um grande abraço.